Pessoal, tudo bem? Então esse vai ser um vídeo para a gente continuar a nossa conversa sobre atribuição de cores nos gráficos construídos no R usando o pacote ggplot 2. Se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, esse vídeo é a parte 2. Na parte 1 eu te expliquei como atribuir cores a variáveis que são categóricas, e aqui nessa parte 2 a gente vai falar sobre variáveis numéricas, então variáveis contínuas. Portanto, a gente vai falar muito sobre atribuição de cores aqui, considerando uma escala de cores. Por exemplo, de uma cor mais escura para uma cor mais clara, ou do azul indo em direção ao vermelho. A gente vai falar sobre esse tipo de gradação aí de cores. Para isso, a gente vai usar como base um gráfico de dispersão que a gente construiu juntos lá na série de vídeos de introdução ao ggplot 2. Inclusive, se você quiser aprofundar o seu entendimento sobre os comandos desse pacote, eu recomendo que você assista essa série de vídeos, tá? Que ela tá super detalhada. Eu acho que ela vai te ajudar bastante se você está começando a trabalhar com esse pacote. Bom, então a gente vai aqui trabalhar com um gráfico de dispersão que eu já criei com vocês. A única coisa que eu fiz aqui é que para diminuir a quantidade de pontos que esse gráfico teria, eu escolhi trabalhar com apenas dados cujo orçamento do filme fosse menor que 1 milhão. Então eu criei aqui um filtro, tá vendo? Eu criei um outro banco de dados que eu chamei de DF e foi com base nesse DF que eu construí esse gráfico de dispersão. E aí a gente caiu aqui de 3.400 observações, ou seja, pontos que apareceriam ali, para 145, para ficar bem mais fácil da gente visualizar, entender essa história de gradiente. Ok, então, esse gráfico aqui, vou rodar aqui para vocês verem, é um gráfico que a gente já construiu que relaciona o lucro mundial em milhões com o lucro local, e ele é um gráfico de dispersão, então cada filme aqui é representado por um ponto, ok? Inclusive, acho que daria para aumentar um pouquinho esse ponto. Vou botar ele aqui, ó, 1.1. Porque achei que agora ele ficou pequeno, agora que a gente tem pouquinho ponto aqui, ó. Ficou mais legal. A única coisa que eu vou mudar aqui é adicionar uma variável. Então, veja que nesse gráfico, da forma como ele tá, a gente só tem aqui uma relação entre o lucro local em milhões de dólares e o lucro mundial em milhões de dólares. O que eu vou querer aqui? Eu vou querer que esses pontos tenham a eles, né, atribuída uma cor, e essa cor vai ser atribuída de acordo com o orçamento do filme, que é uma outra variável que por enquanto não está aqui na história. Para fazer isso, eu vou vir aqui no GeoPoint e vou colocar que a color eu quero que seja atribuída com base na variável orçamento. Vou rodar esse gráfico aqui para vocês verem. Olha o que aconteceu agora. Agora, ele estabeleceu aqui, ele já entendeu que orçamento é uma variável numérica, né? Contínua. Então, ele atribuiu uma cor de acordo com o orçamento. Então, os orçamentos aqui que são maiores, ó, perto de 1 milhão, estão com esse azul claro, e os orçamentos menores estão com esse azul escuro. Ok? Então, dá para ver que tem uma variação, né? Que até não necessariamente maior orçamento, maior lucro. Ok? Eu vou salvar esse gráfico de dispersão nesse objeto GS para a gente conseguir trabalhar em cima dele e trabalhar com um código mais enxuto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é manter as cores padrão. Então, veja que o ggplot já colocou aqui uma escala de azul, que não acho ruim. Só que o que me incomoda aqui nessa escala de azul? O meu problema aqui com essa escala é que o valor mais alto, que é 1 milhão aqui, tá com uma cor mais clara. E a gente geralmente pensa, né, de forma automática, que cores mais escuras representam valores maiores. Então, eu adoraria inverter essa escala. Como a gente poderia fazer isso? Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos brincar de inverter a escala. Vou pegar aqui meu gráfico de dispersão, que recebeu esse nome de GS, porque eu pensei em scatter plot, né? E aí, eu vou fazer aqui um scale color, certo? Por que color e não fill, como a gente viu na outra parte do vídeo?
Porque veja que aqui, ó, eu atribuí o orçamento ao argumento color. Como a gente está falando de pontos, é color, não é fill. E agora, o que vai mudar é que aqui eu vou dizer continuous, ó, porque eu estou trabalhando com uma variável contínua. E para eu inverter, basta colocar aqui, ó, trends reverse. Se a gente fizer isso, olha o que aconteceu, ele inverteu aqui. Então, agora os pontos mais escuros representam orçamentos maiores e os pontos mais claros representam orçamentos menores. Uma outra coisa que eu fiz aqui, que é mais assim, não tão necessário, mas para te mostrar, é que eu não gosto muito dessa notação científica aqui que o R coloca por padrão. Então, a gente pode editar os números do jeito que a gente viu lá nas aulas anteriores, nas aulas de introdução, mexendo aqui no argumento labels. Então, vou usar aqui, ó, o scales e vou mudar aqui o formato do número, ó, number format. E vou dizer que eu quero aqui que ele coloque como separador de milhar o ponto, separador de decimal a vírgula e ainda que coloque um prefixo aqui. Opa, prefix. Indicando que isso aqui a gente está falando de dólares estadunidenses. Então, ó, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então, veja que continuou ali invertido, né? Valores maiores sendo cores mais escuras e agora o número está formatado de um jeito mais bonito, que fica mais fácil da gente entender, ok? Fora isso, vamos então falar de outras alternativas que você tem de mudar cores. Tem algumas opções que vêm do próprio ggplot, então a gente pode aqui adicionar uma camada que é a scale color com, não continuous, a gradiente, ok? Se você rodar aqui, esse é o padrão, tá vendo? É aquele azul básico, né, que a gente estava falando. O que dá pra gente mudar aqui dentro de interessante? Você pode aqui mudar as cores que você quer do começo e fim da escala. Então, eu posso colocar aqui, ó, low, e escolho aqui, por exemplo, light green. Eu inventei, tá? Isso aqui, tipo assim, você pode escolher outras cores. E o height, o mais alto, eu escolhi aqui, dark green. Nem ficou super bonito, vocês vão ver, mas só para você entender a lógica. Quando a gente coloca isso, ó, ele cria uma escala com base nessas cores que a gente escolheu, tá vendo, ó? Então, os valores mais baixos vão ficar aqui, ó, light green, um verde claro. E os valores mais altos vão ficar aqui um dark green, um verde escuro. E aí o céu é o limite para você escolher aqui os seus, enfim, as suas opções aqui, né? Tipo, os seus limites, as suas cores de limites. Outra camada interessante é a Scale Color Gradiente 2. Qual é a diferença da Scale Color Gradiente para a Scale Color Gradiente 2? A Scale Color Gradiente, ela é para cores sequenciais, então o foco dela é de uma cor para outra. Enquanto que a Scale Color Gradiente 2, ela é feita para a gente trabalhar com cores divergentes. Então, a ideia é a gente ter uma cor para valores baixos, uma cor para o meio, que muitas vezes é branco para fazer a transição, e uma cor para valores mais altos. Eu já vou mostrar isso para vocês. Se a gente rodar aqui sem nada, ele vai colocar aqui um roxo, que para ser sincera, eu não entendi porque que esse é o padrão, mas tudo bem. Mas a gente pode aqui, assim como no outro, mexer no low e height, certo? Então, aqui eu posso colocar, eu quero que valores baixos sejam azul. Então, blue. E eu quero que valores altos sejam vermelho. Vou tentar rodar aqui, talvez dê certo. Mas ficou meio estranho aqui, ficou tudo vermelho por alguma razão. Fora isso, eu vou dizer aqui que eu quero que o valor intermediário, vou até botar aqui no meio para você lembrar, o valor intermediário, mid, seja branco, certo? E aí, para isso funcionar perfeitamente, corretamente, eu preciso dizer qual valor eu quero que seja o centro, certo? Qual valor eu quero que seja o branco? Para ele separar o que vai ficar em tons de azul, o que vai ficar em tons de vermelho. Isso aí é o que a gente chama de midpoint. Então,
né, o ponto do meio. Eu tinha pensado aí em 600 mil, ó, de orçamento. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Olha o que ele faz. Ele vai atribuir essa quantidade aqui a esse branco, os para baixo a azul e os para cima a vermelho. Ah, mas esse branco é meio complicado, porque aí eu não enxergo. Sim, mas você poderia, por exemplo, escolher aqui um cinza, ó. Então, um gray 80, vai. Ó, aí ele ficou cinza, né? Então, ficou uma transição mais suave aqui, ok? Aqui eu coloquei esses 600 mil porque eu parei para pensar e tal, qual orçamento eu queria. Mas eu poderia simplificar minha vida falando assim, olha, sabe o que eu quero que seja o ponto do meio? A mediana dos orçamentos. Vamos colocar aqui, ó, mediana, median, DF, né, cifrão, orçamento. Ou seja, a mediana da variável orçamento que está aqui no meu banco DF. Aí eu não preciso me preocupar, ele mesmo já estabeleceu aqui que esse valor é perto dos 800 mil, certo? Ah, não quero a mediana, quero a média. Tudo bem, min. E aí vai ficar um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Então, ele vai atribuir essa escala de cor de acordo com isso, ok? Quais outras opções a gente tem dentro do mundo ggplot? Além desse gradiente aqui, o gradiente 2, a gente tem um gradiente N, que permite a gente colocar, então, N pontos, né? Não é que a gente vai trabalhar com uma única cor e as gradações dela, nem com duas cores divergentes, mas a gente vai trabalhar com N cores. E aqui a gente consegue usar aquelas paletas que eu comentei com você na parte 1. Essas daqui, ó, ficou tudo aberto, mas essas daqui, né? As HCl Colors, eu posso usar as Heat Colors, eu posso usar Rainbow. Vamos voltar lá. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar a paleta Rainbow, eu vou pegar o gráfico e adicionar Scale Color Gradiente N e vou colocar aqui que as cores que eu quero usar, as colors, são as cores Rainbow. E aqui eu posso escolher a quantidade de cores que eu quero. Eu coloquei aqui 5, ó, vamos ver o que acontece. Quando a gente coloca 5, olha que loucura. Não tô dizendo que ficou bonito, tá? Mas os valores mais baixos estão vermelhos, mais altos estão em roxo, intermediário é verde. Então, ele criou aqui uma escala. Assim como eu pus 5 aqui, eu podia colocar 20. Ó, ele ia criar mais variações ainda de cores, mas a gente teria essa coloração aí de acordo com a quantidade. Se eu quisesse só 3 ou, sei lá, 2, aí ele ficaria aqui, ó, do vermelho pro azul ciano aqui, ok? Então, de novo, milhões de possibilidades. Além da Rainbow, como eu falei para vocês, eu amo essa opção aí que é a HCl Colors, né? Então, eu vou escrever essa mesma estrutura, tá vendo? Até o Colors igual. E aí, ao invés de colocar Rainbow, eu vou usar essa HCl Colors aqui. Vou até fechar aqui parênteses, né? Aqui, a gente pode escolher uma paleta, aquelas que a gente já viu, né? Então, por exemplo, ciano magenta. Olha essa trópico, que bonita. Ou pode ser essa... Até aqui faria sentido, por exemplo, uma dark mint, né? Enfim, purple yellow, purple orange. Muitas opções. Vou escolher a dark mint. Então, vou dizer aqui que eu quero 20 para ter várias gradações da cor. E que a paleta que eu quero é essa que chama Dark Mint. E aí, olha que lindo que ficou, né? Então, uma coisa que eu faria aqui é que, né, como eu já comentei, não gosto que os valores mais baixos sejam mais escuros, né? Não, é meio contraintuitivo. Então, o que a gente pode fazer? Que a gente tem de opção aqui quando a gente está usando o HCl Colors, o Rainbow? A gente pode usar aqui um argumento que é o rev, que é de reverse, de inverter. Se a gente colocar aqui que isso é verdadeiro, true, ele vai inverter a escala. Então, agora, olha só, a gente fica com valores mais escuros, cores mais escuras para os valores mais altos, cores mais claras para valores mais baixos. Ok? Tinha botado aqui também a opção do Teal Rose, que eu acho que fica bonito. É uma dessas paletas divergentes, ó. Enfim, de novo, né? O céu é o limite.
Assim como para variáveis discretas, aqui para as variáveis contínuas a gente tem também a opção de usar as paletas desse pacote, que é o R-Color Brewer, que a gente comentou lá na parte 1 do vídeo. Lembrando que esse código aqui deixa a gente observar todas, né? Então, a gente tem aqui tanto as paletas que são sequenciais, que são essas primeiras, ótimas aqui para o nosso caso, e as divergentes, que são ótimas para mostrar valores discrepantes, né? Tipo, positivo, negativo. Vou escolher aqui para a gente usar, que tal essa Yellow, Green, Blue aqui, ó, YL, GN, BU. Vamos lá. Olha, é a que eu já tinha escolhido, adorei. Para usar essa paleta, para usar uma paleta desse pacote, a gente vai adicionar aqui uma camada diferente, que vai ser a Scale Color Distiller, ok? Deixa eu falar até uma coisa. Eu tô aqui usando Scale Color, né, para todas as variáveis contínuas. Mas isso porque eu tô usando aqui um gráfico que o argumento ali que está atribuindo a cor é o color. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um gráfico histograma, sei lá, um gráfico de barras, e que eu tivesse mudado o argumento fill, tudo isso que eu estou dizendo valeria, só que a diferença é que ao invés de escrever aqui Scale Color, você escreveria Scale Fill. Não só aqui para essa paleta do R-Color Brewer, mas como para as outras. Aqui seria Fill, tá? Então, as opções são as mesmas. E aqui dentro a gente escolhe qual é a paleta que a gente quer. Então, eu tinha gostado dessa que era YL, GN, BU e Yellow, Green, Blue. Vou rodar aqui para vocês verem. Ó, é uma paleta legal, porque vai de um azul para um verdinho claro, amarelinho. E aqui a gente tem a opção também de inverter a ordem, só que muda o argumento. Aqui o argumento para isso chama Direction, que se a gente deixar 1, a gente acaba, nesse caso, invertendo, tá vendo? Então, fica aqui o mais escuro no valor mais alto, o mais claro no valor mais baixo, que é o que faz sentido. Até deixei aqui um bem parecido, escolhendo aqui uma outra paleta, uma Purple Orange, então roxo e laranja. E aqui eu coloquei o Direction -1. Ó, então dá pra ver aqui que ele colocou roxo nos valores mais baixos e laranja nos valores mais altos. Se a gente colocasse aqui 1, ele ia inverter. Ia ficar com roxo nos mais altos e laranja nos mais baixos, ok? Outra coisa que eu acho legal de contar aqui é que às vezes, por exemplo, eu quero pegar as cores, o código hexadecimal dessas paletas. E a parte legal é que a gente consegue. Como? A gente vai pegar, a partir desse pacote aqui, que é o R-Color Brewer, a gente vai pegar essa função e aí a gente vai dizer... A gente vai pedir as cores, né? Se a gente rodar aqui, ele vai me fornecer o código hexadecimal. Então, por exemplo, peguei aqui a paleta Yellow, Green, Blue aqui. E eu disse que eu quero as seis cores. Então, ele vai me dar aqui, se eu tivesse 6 categorias, seriam esses códigos aqui. Pode parecer besta, mas eu já precisei usar. Então, às vezes eu queria escolher cores ali de azul... e sabe, é difícil às vezes você ter a criatividade de que tom de azul, e aí foi legal porque copiei isso para usar num outro gráfico, então tem umas utilidades, eu gosto de conseguir ter acesso. E aqui eu pus a Yellow, Green, Blue, né, mas poderia ser outra, inclusive uma categórica, como por exemplo a Dark 2, né, e ele forneceria aí para mim, ok? Outra opção, como vocês já conhecem, se você assistiu a parte 1, é as paletas de cores do pacote do Wes Anderson. Então, temos várias opções, nem todas são perfeitas para variáveis contínuas, né? Mas eu escolhi aqui essa Zisu. Então, como que a gente usa? Pego aqui o gráfico, adiciono Scale Color Gradiente N ali. E vou dizer que eu quero usar como cores uma paleta que vem desse pacote, então Wes Underline Palette.
E vou colocar aqui, ó, o nome da paleta, que nesse caso aqui eu quero que seja Azisu1. Opa, ele não achou mesmo, porque eu escrevi errado. Ó, e ele já cria aqui. Essa é uma paleta boa pra gente representar a intensidade, né? Então, ó, a mais alta aqui é o vermelho e os valores mais baixos são azuis. E a gente pode aqui colocar, por exemplo, que isso é contínuo, né? Não que precise muito, mas a gente poderia. Vou apagar aqui minha cola. E por fim, finalmente, chega, a gente vai falar da paleta Viridis, né, que a gente também já comentou quando falamos de variáveis discretas. E aí, a gente pode colocar aqui Scale Color Viridis. E veja que tem aqui o C de contínuos. E aí, a gente escolhe aqui uma opção. Então, pode ser a própria Viridis, que é por padrão, é a que vai aparecer, ó. Ou a gente pode também usar ali outra, como por exemplo a Magma, a Inferno. Inferno, muito bom. O Inferno realmente é cores quentes queimando, assim, muito bom. Ok? Se quiser inverter, aqui vai funcionar o Direction, -1, inverte a ordem, ó, valores mais altos ficaram mais escuros, que é o que, nesse caso, na minha opinião, faz mais sentido, ok? Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido, que você vá conseguir colocar essas coisas em prática. Eu já disse isso outras vezes, eu acho importante repetir. Com essa série de vídeos eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto ggplot2, então com certeza existem muitas opções além das que eu mostrei, existem opções que eu nem conheço, porque é uma coisa quase infinita o ggplot2 e os pacotes que conversam com o ggplot2 para adicionar mais opções aos gráficos. Mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, que você tem agora mais autonomia para escolher as cores dos seus gráficos. Fico insistindo aí, mas por favor, me dá um feedback dessa série, se tá te ajudando, se você tá conseguindo entender, se você aprendeu coisas novas, porque eu sei que esses vídeos estão ficando meio longos e aí eu fico achando que tô aqui falando sozinha. Então, se eu não tô falando sozinha, me conta, tá bom? E como sempre, se você curte esse conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente, ative as notificações para ser avisado sempre que eu publico um vídeo novo. E além disso, eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. Até a próxima!